Senhor. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus estamos alegres nesta noite por mais esta oportunidade, de poder estarmos aqui na casa do Senhor para juntos nós o adorarmos na beleza da tua santidade. Glória a Deus. É maravilhoso servir ao Senhor. Estar na presença do Senhor é maravilhoso. E nós somos privilegiados, por termos a oportunidade de estarmos servindo ao nosso Deus. Glória a Deus. Eu costumo dizer que se nós fôssemos olhar qual grande é o privilégio que nós temos, porque diz a Bíblia que os anjos que iam pregar o Evangelho, mas o Senhor não permitiu que eles pregassem. O Senhor deu essa oportunidade a nós, e nós somos privilegiados por esta causa, que estamos aqui fazendo algo que os anjos não tiveram a oportunidade, não tiveram o privilégio, mas nós recebemos da parte do nosso Deus. Como nosso irmão Manel disse, hoje nós vamos estar estudando a lição de número 9, da nossa escola bíblica dominical, que traz por título O Mistério da Unidade Revelada. O nosso estudo ele está apoiado em Éfesos, na carta de Paulo a Éfesos, ou Efésios, aos Efésios, capítulo de número 3, versículo 1 ao 13. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aí dentro de um tema, que, como os irmãos sabem, só para familiarizar, dentro da carta, de Paulo a Éfesos, nós estamos estudando dentro deste livro, Novo Testamento, carta paulina, à igreja de Éfesos, e estamos repetindo, o nosso segundo trimestre, uma vez, que não tivemos oportunidade de estudá-lo na ocasião, e nós estamos aproveitando, e estudando neste momento. E por certo alguém pode estar nos acompanhando nas redes sociais, mas tem também a liberdade de estar acompanhando a nossa leitura, e também o nosso assunto que é abordado dentro desses versículos da Bíblia Sagrada, cerca de 13 versículos. Efésios capítulo 3, versículo 1 ao 13, nós vamos estar lendo em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E após nós lermos, nós vamos estar comentando um pouco dentro deste tema tão maravilhoso que é o mistério da unidade revelado, Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. A igreja. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi.
o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos teus santos profetas, santos apóstolos e profetas. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dada, segundo a operação do seu poder. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém? Querido Deus, eterno e maravilhoso Pai, nós oramos uma vez mais nessa noite ao Senhor, te agradecendo por mais esta porção lida da Tua Palavra. Deus, continue a falar conosco, abra o nosso entendimento, trabalhe as nossas faculdades mentais, nos capacite para entendermos, ó Pai querido, ó Senhor da glória, acerca da Tua Palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, como eu disse, nós vamos estar falando um pouco, eu quero ser bem objetivo, uma vez que eu quero ser bem objetivo para não estar causando, enfados, irmãos, e também a gente sabe que nós não temos condições de trazer, extrair tudo quanto tem registrado dentro desses versículos que nós lemos. Mas nós vamos aqui dentro do pouco, que nós temos, pouco tempo que temos, e também da nossa pouca capacidade de entendermos, falar um pouco aqui dentro deste assunto. O mistério da unidade revelado. Observe que Paulo, ele está tratando, dentro dessa carta aos Efésios, de vários assuntos, várias situações. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo quanto Paulo trata dentro desta carta está relacionado à igreja, A igreja de Cristo, está relacionado à igreja eleita, à igreja militante, a igreja que foi comprada pelo sangue de Cristo, O nosso tema central desta lição é a igreja eleita, Louvado seja o nome do Senhor. E ele vem aqui na sua, parafraseando, dizendo: redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, todo o assunto que está dentro desta lição, ela está voltada, direcionada à igreja, Então, tudo aquilo que está sendo tratado direciona-se diretamente à igreja. Então, quando Paulo fala aqui do mistério da unidade, automaticamente Paulo está falando da igreja, Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos dentro desses textos aqui, ou dessa leitura, entender um pouco, de como esse mistério estava oculto no Antigo Testamento,
de como os irmãos ali, eles viam, como eles receberam, como eles entendiam, como eles, aguardavam também. E também vamos entender um pouco que esse mistério, ele foi totalmente revelado, ali no Novo Testamento, que ele se deu a conhecer, que realmente ele foi aberto, louvado seja o nome do Senhor, é como se estivesse algo aberto, selado, que foi aberto a todos que puderam ter alcance. E também entender que esse mistério foi pré-estabelecido por Deus. Então, são os pontos centrais aqui que nós temos para observar nesta noite dentro desta lição. Observe que o texto que tem por base para o assunto, dentro do capítulo 3, é o versículo 5, quando Paulo vai dizer no capítulo 3 e no verso 5, que nós lemos na nossa lição, o qual no outro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então nós já começamos a entender dentro do texto áureo, como eu disse, o versículo que Paulo toma por base como o texto-chave desse comentário, que é o texto de ouro, ele vai dizer que em outros séculos, qual é a linguagem que Paulo quer dizer aqui? Em outro tempo, no Antigo Testamento, na época dos nossos irmãos, na época dos patriarcas, e assim nos tempos remotos, antigos, esse mistério, ele não foi, ele não foi manifestado, o qual no outro século não foi manifestado aos filhos dos homens, mas a revelação já existia, a revelação já existia, tanto é que uma das primeiras revelações do nascimento de Cristo e da obra dele está lá no livro de Gênesis após a queda, quando nós vemos Gênesis 3,15, já está ali uma das primeiras profecias messiânicas, que da semente da mulher nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente. Então esse mistério, ele já estava sendo revelado, mas não manifestado, Então é bom entendermos isso, para não causar nenhuma confusão na mente. A revelação existia, mas ele ainda não foi manifestado. Então Paulo, no versículo 5, ele vai dar ênfase a isso, que naquele tempo, nos outros séculos, qual século? Tempo bíblico, os tempos remotos do Antigo Testamento, esse mistério ainda não foi manifestado aos filhos dos homens. Aí ele vem dizendo, como, aí, vírgula, como agora, querendo dizer, agora não, agora é diferente, agora esse mistério está sendo bem visto, bem apresentado, bem esclarecido, bem difundido, bem divulgado, está aí para quem quiser enxergar, Então, Paulo já está dizendo que agora não, além de revelado, ele foi manifesto, porque a revelação do Antigo Testamento era como se fosse uma sombra, e o apóstolo, o escritor aos Hebreus, ele vai falar sobre isso, que o Antigo Testamento, as profecias, era como um espelho, uma sombra, daquilo que viria a acontecer. Então observe que, por exemplo, dependendo de onde você estiver, se você vê uma sombra, talvez você não está vendo o que está causando aquela sombra, mas te dá noção de algo que está para vir, assim, por exemplo, você está num lugar, vai cair alguma coisa, você vê uma sombra, dependendo do lugar onde você está, você vê uma sombra, às vezes, dependendo da altura que passa, um avião, um helicóptero, alguma coisa, você vê uma sombra. Então, são sinais, aquilo aí vai te mostrar o quê? Que tem alguma coisa, que está chegando alguma coisa, que alguma coisa está vindo. Então, era mais ou menos isso, essa revelação era uma sombra, daquilo que viria futuramente, que era a vinda de Cristo, a igreja, e assim sucessivamente. E também a verdade prática diz que Deus revelou o mistério que estava oculto desde todos os séculos, aos profetas, aos apóstolos do Novo Testamento. Então,
aqui essa revelação do Novo Testamento, como eu disse, já é um esclarecimento visível, né? Até então a igreja no Antigo Testamento só estava na profecia, que iria vir, que iria surgir, né? Mas no Novo Testamento ela já foi manifestada, né? Todos já puderam contemplar, né? Então é sobre isso que a gente vai falar. E dentro disso aqui a gente vai vendo algumas coisas aqui, alguns pontos que são interessantes, né? Também observe que quando Paulo aqui, no versículo 1 da nossa leitura bíblica, em classe, Paulo ele fala: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós gentios. Aí ele vai dizer alguns versículos, eu não vou ler para nós tomarmos tempo, mas o sentido que Paulo ele quer dizer aqui, que quando ele fala que ele era prisioneiro, Paulo está trazendo ali um esclarecimento, uma reflexão ao coração dos judeus, que ele tinha uma missão, né? Ele tinha uma missão. Qual era a missão de Paulo? Era trazer ou ajudar, né, ou cooperar para que os judeus e também os gentios, né, eles viessem entender, aceitar, louvado seja o nome do Senhor, essa revelação, né, esse mistério, essa revelação da igreja tão maravilhosa que Paulo estava trazendo ali, pregando, ensinando, instruindo. Por quê? O nosso tema é o mistério da unidade. E como nós já vemos nesse capítulo, ou nesse livro de Efésios, nós vemos aí algumas lições e sempre o assunto volta, que tinha uma dificuldade para o judeu, entre o judeu e o gentio, porque eles tinham dificuldade de entender. E quando Paulo ele vem trazendo essa revelação, vem falando sobre esse mistério revelado, ele vai usar a expressão de unidade, que está ligada à união, né? Entrelaçado, unido, juntos, né? Então Paulo, quando ele diz que ele se sentia prisioneiro, né, no versículo 1, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Aí ele vem dizer: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, né? Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco escrevi. Aí observe que Paulo, se nós olharmos, ele vai falar da forma como o evangelho chegou até ele. Aí ele vai falar que esse mistério foi revelado a ele. E quem revelou a ele? O próprio Deus, né? Nós sabemos a história de Paulo, quando ele encontra com Cristo, caminho de Damasco, né? Ele cai ao chão, ele ia com carta para poder perseguir o povo, ter um encontro com Cristo, né? E observe que, se você analisar a nossa leitura bíblica em classe, ele mesmo vai dizer, observe aqui o versículo 7, ele vai falar: do qual fui feito ministro. Observe que ele está dizendo que alguém fez, ministro. Ele não está dizendo que do qual eu sou ministro, ele não está afirmando. O versículo 7 da nossa leitura bíblica está dizendo: do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, pelo favor imerecido, né? Ele foi feito ministro por quê? Pela misericórdia de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Então Paulo aqui está dizendo que ele se sentia prisioneiro e precisava ajudar os nossos irmãos, tanto os judeus como os gentios, a entender esse mistério revelado, e ele se sentia prisioneiro por tantos outros motivos, em especial aquele de que ele
né? E você mesmo nós mesmos já observamos o próprio Paulo falando que ele mesmo não era nem para ser considerado apóstolo, né? Porque ele reconhecia que aquilo que ele tinha não vinha dele, sim o próprio Deus quem deu, né? Do qual fui feito, quer dizer, alguém fez, né? Não foi dos próprios méritos dele, não foi dos estudos, não foi da dedicação própria dele, mas do próprio Deus ele foi feito. É claro que isso não quer dizer que Paulo, então, já que não dependia de esforço dele, ele viver relaxado, não, pelo contrário, é claro que ele buscou, né, fez ali a parte que ele cabia, mas isso não quer dizer que porque ele foi chamado, foi feito, e ele cruzou os braços, né? Mas o fato aqui, o destaque, é que Paulo entendia que tudo aquilo que ele tinha e era, não era dele, mas sim do próprio Deus. E ele reconhece que pela graça de Deus, né, pelo dom e pela graça do Senhor, que tudo aquilo foi entregue a ele, foi dado segundo a operação de Deus. E é o versículo 8 que me chama muita atenção, quando ele diz: a mim o mínimo de todos os santos. Quer dizer, ele se coloca mais uma vez, né, como alguém que não tinha, humanamente falando, ele olhando para si, não tinha nada que ele pudesse gloriar, nada que ele pudesse achar que ele era capaz, porque ele se sentia como o mínimo de todos os santos, né? Quer dizer, até os crentes que estavam sendo orientados por Paulo, instruídos por Paulo, gentios, gregos, né, os escravos, Paulo se colocava menor do que eles, né, o mínimo de todos os santos. Ele não está dizendo aqui o mínimo dos apóstolos, né, mas ele está dizendo o mínimo de todos os santos. Quem são os santos? Aqueles que foram alcançados por Deus. Então, Paulo tinha isso no coração. Por isso que ele se sentia prisioneiro, porque alguém que não tinha em si nenhum pensamento, como ele chegou aonde ele chegou pelos méritos dele, ele se sentia, quando ele disse que se sentia prisioneiro, ele estava dizendo assim: eu não posso fazer outra coisa a não ser pregar o evangelho. Isso aqui é o mínimo que eu posso fazer, por tudo que Deus tem feito por mim, é o mínimo que eu posso fazer, por tudo aquilo que o Senhor tem me dado, me entregado, pela forma que ele me alcançou. Quem sabe, né, a gente vai ver sempre ele falando, as cartas, na maioria das cartas Paulo vai relatar, Paulo não esquecia da onde Deus tirou ele, do que Deus fez na vida dele, sempre ele fazia questão de frisar isso, né, que ele era alguém que perseguia o povo de Deus, era alguém que perseguia a igreja, mas que pela graça e a misericórdia do Senhor, Deus achou por bem o alcançar. E ele agora, então, não, eu não posso abrir mão de pregar esse evangelho, eu preciso fazer alguma coisa. Então, por isso, ele se sente prisioneiro por causa desta causa, né? E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme, isso aqui é muito importante, por isso que eu estou lendo, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados, potestade nos séculos, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Qual? Morrer, vir a esse mundo, né, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória, né? Então, observe, irmãos, e aqui nós vemos Paulo, ele falando das tribulações, das lutas, né, das dificuldades. Isso aqui é muito importante, e ele até aconselha: não desfaleça pelas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Então observe, alguém poderia, quem sabe, alguém dizer assim, quando Paulo morre, logo na frente, Paulo, né, ele vai morrer por causa do evangelho, e quem sabe alguém poderia dizer assim: não vale a pena mais continuar, porque Paulo, um grande homem daquele,
perdeu a vida desse jeito. Quem sabe alguém olhar um Pedro, né, um João, outro dos apóstolos que foram martirizados, e dizer, não vale a pena, porque eles fizeram tanto e morreram dessa forma. Aí Paulo está dizendo, ó, não vos desfaleça, não deixa, né, peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, né, por causa de tudo que ele sofreu pelo Evangelho, né, o que ele passou, as prisões, os açoites, né, mas pedindo que os irmãos não desfalecessem, que pelo contrário, porque aquilo era a glória, né, para ele era uma glória. Quer falar alguma coisa, né? Você está falando, aconteceu, foi no Timóteo 2, né, que quando Paulo fala com Timóteo, isso meu, fortifica, tinha graça, porque acompanhou as minhas tribulações, meus sofrimentos, as minhas prisões. Quando Paulo vai para o Evangelho, quando Paulo foi para a prisão, aqueles fracos na fé começou a desanimar Timóteo. Seu chefe, seu professor está preso lá, para com isso, Timóteo, fracassou já fracassou, não existe mais ressurreição mais não, acabou. Aí falando que quando Paulo mandou a carta para Timóteo, meu filho, fortifica-te na fé, meu filho, foi por causa disso aí. Isso, mas é porque, na verdade, né, isso até nos dias de hoje, né, tem tanta gente tem gente que você está passando por um problema, e às vezes ele vem com talvez até a intenção de te ajudar, mas é alguém que tem uma fé tão enfraquecida, que às vezes ele, em vez de te dar uma palavra de ânimo, ele te dá uma palavra de desânimo. Rapaz, você é forte, você aguenta muita coisa, porque se fosse eu já tinha entregado as pontas, eu já tinha jogado a toalha, eu já tinha desistido. Rapaz, Deus é na sua vida, porque você aguenta passar por tudo isso. Eu não aguento não, fala a verdade, né? Então são palavras de desencorajamento, né? Pessoas que estão desfalecendo, pessoas que diante da situação não tem força espiritual para suportar. Foi o que aconteceu com Timóteo. Então pessoas queriam, né, desmotivar ele diante da situação, né? Mas Paulo, ele sempre orientava, né, como ele termina aqui no versículo 13 do capítulo 3, orientando os irmãos que estavam ouvindo ele. Olha, né, não desfaleça por vós, né, não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Quer dizer, era para eles gloriar, era para eles sentir aquilo como um louvor, né? Não, Paulo sofre, mas não nega o evangelho, né? E pegar aquilo quando ele diz que são a vossa glória, era o motivo deles se gloriarem, não essa glória de tomar a glória para si, não é isso, mas de sentir feliz, né? Como quando nós lemos por exemplo, alguns livros, né? Tem o livro de Mártires, as Catatumbas de Roma, os livros que contam os martírios, né? Os irmãos que morreram martirizados. Nós vamos ver lá que tinha gente que tem relatos lá de pessoas que estavam ali prestes a morrer e que ao invés deles ficarem com medo, eles levantavam a mão e queriam morrer logo, porque eles tinham no coração, quanto mais rápido eles morressem por Cristo, mais rápido eles chegavam no céu, mais rápido eles iam estar perto de Deus. Então aquilo para eles era glorioso, o morrer por Cristo, né? Eles tinham prazer em morrer por Cristo, né? Quando ia botar eles na cova para os leões, e era morte, irmão, sofrida, era pessoas arrastadas. O Marcos, por exemplo, foi arrastado pelas ruas de Alexandria. A tradição diz que amarraram Marcos no cavalo e arrastaram pelas ruas de Alexandria vivo, né? Até morrer. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Quando eles foram crucificar Pedro disse, não, eu não sou digno de morrer crucificado como meu mestre, me crucifica de cabeça para baixo. E outros mais, quando nós vamos ler, Tiago, que foi morto ao fio da espada, Estevão, que foi apedrejado, e outros mais, e sem falar em mártires que nem bíblicos são. Quando você vai ler pessoas que no século passado morreram por causa de Cristo, porque havia uma perseguição e eles encaravam, davam a vida, né? Entregavam a sua vida, louvado seja o nome do Senhor, né? Mas não desistiam de Cristo. Tem um livro, por exemplo, eu vou entrar aqui na lição, mas me veio à memória agora, tem um livro dos mártires. Eu li uma passagem de uma menina que ela foi presa na Europa, e aí eles queriam que ela negasse a Cristo, né? E eles falaram que se ela não negasse, eles iam falaram com o pai dela,
melhor dizendo, prenderam o pai dela para ele negar a Cristo, e ele disse assim que não negaria, e eles disseram que ia matar ele, não, eu posso morrer, mas eu não vou negar. E aí quando eles pegaram ele, aí eles pensaram o seguinte, não, se nós matar ele vai ser fácil, vão torturar a família, e aí o que eles fazem então? Vão pegar aquilo que ele mais ama, o que? Pegaram a filha dele e prenderam. Aí eles começaram a dizer, se você não negar, nós vamos furar os olhos da sua filha. Aí a menina insistia com o pai, não nega, não renuncia, continua na sua fé. Se eles furar meu olho não tem problema, eu continuo louvando a Deus com a minha boca, com as minhas palavras. E eles falaram, não, nós vamos cortar a língua, e ficavam só aumentando o sacrifício, né? Até chegar nem um ponto mais, cortar a língua, cortar a perna, cortar braço, furar olhos. Aí chega um momento que a menina vai dizer, não, pai, não negue, podem arrancar minha língua, podem furar meus olhos, podem fazer o que quiser de mim, até cortar a minha cabeça, eu posso até morrer, mas se eu morrer hoje aqui, hoje mesmo meu corpo vai chegar na glória, eu vou estar ao lado do Pai, né? Quer dizer, são pessoas que tinham a fé e defendiam essa fé, né? É sobre isso que Paulo está falando, não desfalecer, por mais que pareça que tudo está contrário, tudo está perdido, mas nós devemos continuar com a nossa fé em Cristo, né? E nos sentir, porque o próprio Paulo vai dizer que nós devemos ter motivo de glórias quando nós passarmos por várias tribulações por amor de Cristo, porque da mesma forma, irmãos, que nós passamos por provações e suportamos, aí nós vamos entender e lembrar dos nossos irmãos. Aí nós pregamos sobre Moisés, pregamos sobre Abraão, mas esses homens passaram, sobre Jó, mas eles passaram por provações. Aí quando a Bíblia diz que nós devemos gloriar nas nossas provações, a Bíblia ela nos leva a entender que se nós suportarmos, nós estamos equiparando a esses homens. Quem uma fé igual a de Jó, uma fé igual a de um Abraão, uma fé igual a de Moisés, homens que mudaram a história do mundo pelos seus atos, porque o relato deles estão lá, quando nós lemos Hebreus, a galeria da fé, mulheres, né? E a Bíblia diz que pessoas que foram transpassadas a espada, foram queimadas no fogo, mas o nome deles estão lá, foram pessoas que mudaram, né? Mudaram a história. Né? Lembra do relato de Estevão, né? Lembra Filipe, que mudou a história de Samaria, né? Com a pregação do Evangelho. A Bíblia diz que nas ruas de Samaria havia tremenda alegria, as pessoas vibravam de alegria, né? Nós temos aí mais recente Martinho Lutero e outros mais que mudaram história de países, né? De lugares pelo o Evangelho, né? E assim vai, né? Então o nosso Brasil mesmo, nós somos exemplo disso, de fé, de pessoas. Por exemplo, nós temos aí Daniel Berg e Gunaving, que o Evangelho chegou até nós, pessoas que mudaram, né, a história através da fé, né? Então é maravilhoso nós servirmos ao nosso Deus, é maravilhoso nós estarmos na presença do Senhor e entendermos que se nós passarmos por provação, sabemos que Deus, Ele está conosco para nos dar vitória. Amém? E vamos tentar falar um pouco aqui, o mistério oculto no Antigo Testamento. Olha só, os gentios eles ignoravam as promessas e os judeus pensavam ser os únicos beneficiários dela. Então observe que essa promessa, como eu disse, ela foi revelada, mas não foi manifestada, né? Então havia uma revelação, só que não havia ainda uma manifestação, né? Então ela estava oculta, por isso que Paulo vai falar do mistério, o mistério que estava oculto, né? Que era esse mistério da unidade revelada. Então, para o judeu, ele entendia que só eles eram dignos de serem alcançados por essa promessa. A maior dificuldade deles era essa, porque eles não abriam espaço para outras pessoas, que eram os gentios, claro, serem alcançados por essa promessa. Então era só, eles eram exclusivistas, achavam que era o direito só deles, né? Então
eles tinham essa dificuldade. Era a mentalidade que eles vieram desde o Antigo Testamento com essa mentalidade. Só que o propósito era a unidade, né? O propósito era unir todos os povos, como nós falamos em algumas lições atrás, de fazer um novo povo, né? Que era a igreja, né? Composta de gentios, de judeus, gregos, escravos, livres, né? Bárbaros, né? Pessoas, e a igreja é isto, é essa união, que você pegar na igreja, que você vai sentar com cada pessoa, quando você vai falar, e cada um vai ter uma história. Oh, lá no mundo eu era o cachaceiro, lá no mundo eu era o maconheiro, lá no mundo eu era o cheirador, lá no mundo eu era o espancador, lá no mundo eu era isso, eu era aquilo, mas quando vem, aleluia, esse mistério da unidade, ele reuniu todas essas pessoas, com mentalidades diferentes, com rumos diferentes, com conceitos diferentes, reuniu tudo no mesmo lugar, né? E o judeu tinha dificuldade de entender isto, e é sobre isso que Paulo vem falando, sobre esta unidade, né, que foi revelada através da igreja. O conceito bíblico de mistério, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta, né? Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Então observe, o mistério revelado, né, é algo que estava oculto, algo que estava secreto, algo que ainda não tinha sido manifesto, né? E que agora foi manifestado através da igreja. E é interessante isso, irmão, porque a igreja ela tem a missão de continuar fazendo, né, as pessoas conhecerem esse mistério da unidade, né? Fazendo as pessoas conhecerem esse mistério da unidade que foi nos revelado, né? Então a igreja tem essa missão, né? Volto a dizer, Paulo, quando se diz prisioneiro, é nesse sentido, porque a mesma missão que ele teve, ela continua, né? E todos os dias tem pessoas aí conhecendo, tem pessoas sendo alcançadas por esta, tendo nas suas vidas esse mistério revelado, que é a unidade, a igreja, né? Pessoas que estão com a vida totalmente de uma forma terrível, e que tem sido alcançada pelo Evangelho, o Evangelho tem mudado a vida dele, e aí ele começa a entender, né, através da Bíblia, da palavra do Senhor, dos ensinamentos, essas questões que estão ocultas. Assim como os judeus tinham dificuldade lá no passado, muitas pessoas hoje também têm, e elas só vão perder, né, só vai ter a revelação desse mistério da unidade a partir do momento que nós levarmos o Evangelho até eles, que aí eles vão estar inseridos dentro da igreja, né, que tem a missão, né, de difundir o Evangelho, de proclamar o Evangelho. Não se refere a algo misterioso, que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinaram alguns adeptos dos falsos misticismos. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos, né? Então não é um mistério que está oculto só para alguma meia dúzia de pessoas, né? Não é algo místico, né, que não pode, que tem dificuldade de ser revelada. Não, pelo contrário, a missão é revelar mesmo, é passar as pessoas, é alcançar, né, o maior número possível. Lembra da ordenança de Cristo? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, não com exceção, né, de quem, nacionalidade, cultura, raça, etnia, né, a todos, né? Essa é a missão do Evangelho, é alcançar a todos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é até interessante, que não cabe nos fazer acepção, né, Manel, de pessoas, porque às vezes nós queremos, né, é bom pregar para o camarada que recebe o Evangelho fácil, né? Você chegar para ele, ele abre as portas, não. Mas tem um cara que tem resistência ao Evangelho, e aí também a nossa missão é pregar para ele, né? Não é só para aquele que abre, né, as portas, para aquele que recebe de bom grado. Não, mas a missão é pregar para aqueles que não recebem também. Tem pessoas que vai ter dificuldade,
né? Mas Deus vai te dar uma estratégia, você não vai afrontar a pessoa, é claro, mas Deus vai te dar uma estratégia para você chegar até essa pessoa, vai de uma forma ou de outra. Eu lembrei agora de uma experiência que eu vivi. Nós fomos evangelizar um certo homem, uma certa época. Esse cara não gostava de crente, ele já faleceu hoje, né? E nós fomos evangelizar ele. E quando nós chegamos na sacada da casa, batemos palma, né, interior, e fomos falar do amor de Deus, ele falou que não queria saber, que ele não queria, e pronto, passou. Só que aí passou uns 3 meses, e nós voltamos de novo, eu e o irmão, voltamos lá para evangelizar esse camarada. E nós ficamos sabendo que ele estava doente, né? E aí a nossa estratégia foi fazer uma oração por ele. Falei, não, nós sabemos que o senhor está meio enfermo e tal, nós queremos fazer uma oração pelo senhor, se o senhor aceita. Aí ele meio assim, redutivo, mas permitiu que nós chegássemos pelo menos na varanda da casa, né? Quer dizer, mas já foi um progresso, porque de primeira ele não quis nem receber nós, mas na segunda ida, ele já recebeu nós até na varanda, e nós oramos por ele. Depois passou o tempo, eu sei que hoje ele não é vivo mais, mas não sei se ele partiu com Cristo ou não. Mas uma coisa eu sei, a nossa parte nós fizemos, levamos o evangelho até ele. Se ele partiu sem Cristo, naquele grande dia, ele vai chegar diante do Senhor e ele não vai ter desculpa, não, mas eu não me converti porque ninguém levou para mim o evangelho, eu não sei como funciona isso. Não, o evangelho chegou até você, porque nós lemos a Bíblia, oramos com ele, falamos do amor de Deus, né? Então, dessa forma. Então, essa missão coube a nós temos essa incumbência de estar, né, passando, né, trazendo ao coração das pessoas o esclarecimento desse mistério da unidade que foi revelada em Cristo através da igreja, amém? Pelo contrário, que também significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. E o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifesto como agora, né? Então, para nós entendermos compreender, né, o sentido desse mistério aqui, o escritor vem nos trazendo essa observação de que noutros séculos não foi manifestado como agora, quer dizer, agora foi bem claro, bem revelado, né? É o nosso versículo 5, agora está bem explícito, né? Através da igreja, está aí para todo mundo ver, né? A gente até usa essa expressão, hoje nós temos essa expressão de que o mundo hoje é bem evangelizado, né? Apesar de quando você fala de evangelizar, aí você for entrar nos conceitos mesmo de evangelizar, você vai ver que às vezes não é porque tem muita igreja, não é porque muitas pessoas têm ouvido que elas estão evangelizadas, né? Porque o conceito de evangelizar é totalmente diferente, né? Quando você for pegar o conceito de evangelizar mesmo, é diferente do que nós temos por evangelizar, né? Nós temos esse hábito de dar um folheto, falar da igreja, convidar, mas o evangelizar na sua essência não é isto, né? Evangelizar é você conhecer alguém e começar a trabalhar com essa pessoa, dar estudos bíblicos, tirar curiosidades, envolver ele dentro do conhecimento da Bíblia, né? Aí é o evangelizar, você gastar tempo, né? Que é o contrário do que nós temos como conceito de, tipo um discipulado, isso aí bem colocado, é como um discipulado, aí que é o evangelismo realmente esse, né? Só que nós temos essa costume nosso, essa prática nossa. Vou correr aqui porque já está acabando a minha hora. O mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios. Eles fizeram menção dela, né? Então, como eu disse, no Antigo Testamento, eles conheciam, né? Falaram, profetizaram, só que eles não viram esta bênção ser manifesta, como nós vemos hoje. Hoje, né? Ela é manifesta para todo mundo ver, né? O mistério da unidade está aí,
né, já manifestou, já tem aí, né, cerca de 2.000 anos, né, e algum pouco mais, já aí sendo difundido dia após dia. O mistério revelado no Novo Testamento, o plano divino oculto quanto à igreja de Cristo, é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e profetas. Revelado aos apóstolos e profetas. A fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação, como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, e que a doutrina que ensinava não aprendeu de nenhum homem, e que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina, a comissão lhe foram divinamente confiadas por revelação de Cristo. É aquilo que eu falei, Paulo, né? O versículo 7 e o versículo 8, quando ele diz que quanto do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dada segundo a operação do seu poder, né? Paulo, ele recebeu do próprio Deus, né? Nós conhecemos a história, como eu falei, ali em Damasco, teve um encontro com o Senhor, a caminho de Damasco, né? O próprio Deus revelou para ele ali, né, esse mistério, louvado seja o nome do Senhor. É o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Então, o mistério revelado é a igreja. Como eu disse, essa lição, ela aborda a igreja, né? A igreja eleita, nós temos aqui na nossa capa, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada pelo Espírito Santo da promessa. Então, o nosso tema aqui é igreja, né? A igreja é o grande mistério da unidade revelada. Quando alguém te perguntar, que mistério Paulo fala em Éfesos, no capítulo 3? O que significa esse mistério? Né? Você já vai saber que é a igreja revelada, né? Esse é o mistério. Louvado seja o nome do Senhor. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde a execução da obra em Cristo. Então nós vemos aqui que desde a fundação do século, né, quando tudo existiu, isso aqui é interessante, irmãos, que Deus, eu já vi pessoas falar que o diabo tentou pegar Deus, mas quando o diabo preparou, Deus tinha ou fez o segundo plano. Não, Deus não fez o segundo plano. A igreja era o primeiro plano de Deus, a salvação o primeiro plano. Sempre foi o plano original. Deus não teve segundo plano, Deus não inventou uma saída estratégica, não. O plano principal foi Cristo vir ao mundo para salvar a humanidade. Porque Deus já sabia na sua preexistência que o homem, na sua presciência, que o homem iria falhar, que o homem iria pecar, que o homem iria ficar afastado dele, e que o homem precisava voltar para ele, e a única forma do homem voltar para ele era através do sacrifício de Cristo. Então, o diabo, ele não pegou Deus desprevenido. Isso não foi segundo plano, uma saída estratégia de Deus, não. Esse é o plano original, a salvação do ser humano. Amém? Magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia, classe social, mas em Cristo e por Cristo todos somos um e participantes da mesma promessa. Então, resumindo aquilo que a gente já comentou, né? Em Cristo com a igreja, em Cristo surgiu um novo povo, né? É por isso que a Bíblia fala lá em João 3, né? Quando Nicodemos, ele vai ter com Cristo, não é isso? Ele teve que nascer de novo. Aí ele não entende essa questão do nascer, né? Mas é nesse sentido. E quando nós lemos as cartas paulinas, Paulo vai falar sobre isso, sobre a morte e ressurreição. Lembra quando Paulo diz, se é que estamos, né, crucificados com Cristo, né? Aí ele vai falar várias vezes sobre esse tema, morrer, ressuscitar, né? É nesse sentido, né? Um novo povo, o mistério pré-estabelecido por Deus. Acabou, 5 minutos.
Deus não foi surpreendido com o pecado do Éden. Desde a eternidade o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos, né? Então, aquilo que eu disse, está bem explicado aí. Riqueza insondável de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis, né? Versículo 8. Quando ele diz: a mim, o mínimo de todos, foi-me dada esta graça anunciada entre os gentios por meio do evangelho, das riquezas incompreensíveis. Então, esse mistério é uma riqueza, né? É aquilo que eu disse. Paulo, ele se sentia, ele dava graças a Deus por ter esse privilégio, né? De pregar o evangelho, né? É algo glorioso, é algo maravilhoso, né? Então, ele tinha o evangelho como uma riqueza, né? O pregar o evangelho, o alcançar almas, o fazer a obra de Deus para ele, era algo glorioso. Riquezas insondáveis, quer dizer, não tem tamanho, não dá para mensurar a grandeza, né? O quão grande, o quão maravilhoso, o quão glorioso é, né, fazer a obra de Deus. E isso é importante, irmão, porque você já viu quando você evangeliza uma pessoa e ela aceita a Cristo, e você ajuda ela, e você acompanha ela depois batiza, né, passa pelo discipulado, é batizada, aí ela começa a vir para a igreja, daqui a pouco começa a dar frutos, né? A gente fica alegre, não é verdade? O coração da gente se alegra, porque você vê ali um fruto que você ajudou de uma certa forma. Na verdade é Deus que faz tudo, mas você cooperou, você teve participação na mudança de vida daquela pessoa, e talvez era uma pessoa que vivia lá no mundo totalmente perdida, né? Totalmente destruída, né? Aí você acaba sendo participante da mudança da vida daquela pessoa. Então isso não tem valor, isso não tem nada que paga, né? Então eu entendo quando Paulo fala dessas maravilhas aqui, né? Dessas riquezas aqui, ligado a esse sentido, que é algo maravilhoso, né? E saber que aquela pessoa vai alcançar os céus, alguém que estava predestinado ao inferno, que estava caminhando, como a Bíblia diz, passos largos ao inferno, agora mudou a rota e está caminhando para o céu, e naquele dia você vai chegar e ver essa pessoa lá. E a pessoa, que maravilha. Então é algo maravilhoso, é algo glorioso, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? São, como Paulo descreve aqui, riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas das providências divinas que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável, né? E aí vem aqui ainda o eterno propósito de Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, e que significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno, na hora certa, no momento certo, né? Então a igreja, ela veio para revelar esse mistério oculto à humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. O plano divino pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão, né? Nós falamos sobre isso. Deus não foi apanhado de surpresa, não. Pelo contrário, ele sempre esteve no controle de tudo, né? Isso aqui é muito interessante, irmão. Deus sempre esteve e está no controle de tudo, né? Nós estamos aí num tempo de pandemia, e muitas pessoas aí não estão entendendo nada. Uma coisa eu sei: Deus, ele ainda está no controle. Ah, mas morreu tanta gente. Mas Deus ainda está no controle. Se morreu, porque ele permitiu, e algum propósito ele tem dentro disto, né? Então tudo, Deus tem um propósito. Deus, eu disse para uma pessoa, tu disse assim: Deus, ele não vai criar uma situação adversa. Deus não vai criar o erro, Deus não vai criar, porque diz a Bíblia que Deus não tenta ninguém. Ninguém pode dizer: de Deus eu sou tentado, porque Deus não tenta. Deus não tenta ninguém. Mas só que dentro de uma situação adversa, Deus, ele pega aquilo que é contraditório e muda a seu favor. Deus, ele faz isso.
aquilo que você acha que é para a sua destruição, aquilo que você acha que é para acabar com a sua vida, Deus vai pegar aquilo, não me pergunte como, mas Ele faz isso, e vai botar de acordo para o bem-estar da sua vida. E o nome dele vai ser glorificado ainda. Entendeu? Então, Deus, Ele jamais vai criar uma situação, mas se Ele permitiu que uma situação adversa chegasse, Ele vai pegar essa situação adversa e vai fazer com que ela coopere a seu favor. Deus, Ele faz essas coisas, amém? Conclusão: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou ao seu eterno propósito, aos apóstolos e aos profetas judeus e gentios. Estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então, o mistério foi revelado, está aí, e existem muitas pessoas que ainda não conhecem, que ainda para eles estão ocultos, que para eles o mistério ainda continua ocultado, e eles precisam, Eles precisam receber esta revelação, precisam que essa revelação seja esclarecida. E a única forma é através da igreja. Eu, você. Paulo não está aqui mais, Pedro não está aqui mais, João não está aqui mais, os apóstolos passaram. Agora é a nossa vez. Amém? Que Deus em Cristo abençoe cada um e a todos, em nome de Jesus. Amém? Presbítero Alexandre orando, finalizando, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. A paz do Senhor Jesus para todos. Louvado seja Deus. Deus abençoe o pastor pela palavra. Nós possamos, em nome de Jesus, orar um pelos outros. Amado Deus, glorioso Pai que estás no céu, graças te damos pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Queremos louvar a Ti pela palavra do Senhor, pelos louvores que aqui foram apresentados a Ti nesta noite. Quero louvar a Ti, ó Deus, pela vida de cada irmão, Senhor, que se dispuseram a estar aqui nesta noite. Que as Tuas mãos estejam sobre a vida de cada um, Senhor. Ó Pai, leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Continua, Senhor, nos guardando, nos livrando, Senhor. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nos ajuda a cada dia, para que possamos continuar anunciando a Tua palavra, o Teu Evangelho, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que vidas possam se render por intermédio da Tua palavra, do Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Pai, nos ajuda, nos fortaleça. Pai, em nome de Jesus, fica conosco, é o nosso pedido, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor Jesus.